cristãos que creem e seguem as escrituras, eles podem, pastor, participar das festas juninas? É uma pergunta muitíssimo importante e muitas vezes uma pergunta como esta, ela se diverge, né, em muitas respostas que são dadas pelas pessoas que elas são queridas, mas quando não menciona as escrituras, já fica difícil, não é isso? Já fica bem difícil mesmo. Por quê? Porque nós observamos que, que na verdade, se for ver, essas festas, elas são culturas de outras nações e que foi inserida no chamado catolicismo, e ela passou a ser um sincretismo. E aonde ela veio tomar corpo, e assim torna-se como uma festividade que para muitos ela é normal. Mas o que nós precisamos entender é a origem, o porquê, o porquê e o que dizem as escrituras. Os irmãos sabem que quando a palavra de Deus ela fala sobre a idolatria, nós precisamos não resumir a uma só crença, porque ela se estende, ela é extensa na forma de cultuar e atribuir como uma festa que ela se torna como normal, como uma cultura religiosa. Se você parasse para perguntar, mas o que tem a ver uma festa junina onde eu levo os meus filhos, e ali eles vão se divertir, onde tem milho, tem amendoim, tem canjica, tem curau, tem pipoca, tem pé de moleque, tem fogueira. O que tem a ver com isto? Mas como nós já dissemos, por trás disto, você já parou para pensar? E quando você olha o que dizem as Sagradas Escrituras, você sabe que nós, como servos de Deus, nós cremos na mortalidade, certo? Na mortalidade, nós não cremos na imortalidade. Então, quando você vê essas festas, que elas se atribuem, principalmente, nós não encontramos nas Sagradas Escrituras Santo Antônio, não é isso? Porque, na verdade, quando ele nasceu lá em Lisboa, por volta do ano 1200, vocês sabem que a Escritura ela é bem anterior, né? Era desde o princípio, os apóstolos nunca falaram desse santo. E quando você olha que menciona também as festas joaninas, ou a festa de São João, você veja que João, ele foi o precursor de Cristo, nunca falou nisto. Pelo contrário, ele sempre nos advertiu para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos caminhos e procurar conhecer quem é o Senhor. Quando nós falamos também de Pedro, irmão de André, se você olhar pelas Escrituras, você encontra isto, esta festividade. Aí você poderia perguntar, mas pastor, Misael, mas tem tantas outras coisas que não estão nas Sagradas Escrituras e nós praticamos muitas coisas. Muito bem, é uma pergunta que você, se você fosse realmente raciocinar, você teria que olhar para a palavra de Deus e realmente filtrar se isto realmente agrada a Deus ou se é uma idolatria. Porque quando você olha para os nossos dias,
essa divisão que há no chamado cristianismo, hoje você encontra tantas coisas que a palavra de Deus, ela não se dá um nome. Por exemplo, pagode, rap, samba, carnaval cristão. Então, eles imitam o mundo, né? Então, nós fomos chamados não para imitar o mundo, mas para transformar o mundo. Então, quando você olha assim, o Espírito Santo de Deus, ele é altamente suficiente para nos convencer, né? Nos convencer de toda a verdade. Nós não precisamos de misticismo para atraírem pessoas e, através disso, eles podem contaminar as suas mentes. Você sabe que quando o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja de Corinto, ele fala ali no capítulo de número 10, verso 14, portanto, meus amados, foge da idolatria, foge. Então ele fala assim, ele fala uma coisa para vocês, sede criteriosos. Mas aí você olha assim e fala assim, mas, irmãos, é uma festa assim tão ingênua, tão tranquila, onde eu levo os meus filhos, onde eu posso realmente me divertir um pouco. Eu não suporto essa tentação. A Escritura, ela diz no capítulo 10, ainda no versículo 13, assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele nos provê o livramento, de sorte que possais suportar. Então, observamos que muita gente é levado a essa tentação. Não é isso? Então, você olhando, né, é algo tão assim, inocente, mas por trás disso está uma idolatria. Então, o que você tem que focar, que nós precisamos focar, é na palavra de Deus. O que a palavra de Deus, ela nos diz. Então, você sabe que nós temos como base as Escrituras. Então, todas aquelas pessoas que elas creem nas Escrituras sagradas, você nunca vai encontrar nas Sagradas Escrituras falando de festas juninas e muitas outras festividades, mas sempre as Escrituras, elas vão nos advertir que nós devemos fugir da idolatria. Porque, na verdade, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Então, o que a Escritura ela nos ensina é que nós devemos ter a nossa mente purificada. Não é isso? Ah, mas vocês querem ser santos demais. Queridos, se nós pudéssemos ver o quanto nós temos de situações que contamina a vida daquele crente que está desapercebido, que ele entende que aquilo ali não vai lhe fazer nenhum mal, e de repente, quando você ver, você já está envolvido, emergido na idolatria. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que olhar qual é a origem de tudo isto, e o que dizem também as Sagradas Escrituras. Porque, na verdade, irmãos, o que nós somos chamados a todo momento a uma santificação, a um preparo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós sabemos perfeitamente, queridos, que o inimigo ele coloca situações na vida da humanidade como se fosse um espelho de ilusão, aonde a pessoa ela é levada, ela é atraída, quando ela cai no engano e nos laços do inimigo. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que realmente olhar se isto vai nos prejudicar ou não. Agora você sabe que nós vamos ter uma classe de pessoas
que sempre vai dizer, não tem problema algum. Bom, não tem problema algum, é só você olhar a origem de tudo isto. Então, nós realmente devemos olhar para as Sagradas Escrituras e ver o que a palavra de Deus nos diz. Essa é a nossa advertência para você.